Quando Charles Miller trouxe para o Brasil, em 1894, um esporte onde 22 homens corriam atrás de uma bola, ele provavelmente não tinha noção da proporção que isso tomaria. Hoje, os times de futebol representam muitas vezes uma comunidade ou bairro, como os times de várzea, por exemplo, uma cidade e seus habitantes, pode representar até mesmo um estado. Mas esse vídeo vem carregado de muita emoção, porque ele não representa somente um país, uma nação. Ele representa todo um povo e o seu amor, a sua terra e as suas origens. Eu sou Fausto Fazan e esse é o Manto Sagrado. No dia 14 de agosto de 1385, as tropas portuguesas lideradas por Dom João, mestre de Avis, derrotaram as tropas espanholas de Dom João I de Castela, em Aljubarrota, Portugal. Essa batalha é um dos acontecimentos mais importantes da história desse país, quando tornou-se independente da Espanha, marcando assim o início da dinastia de Avis, ligada aos descobrimentos e que permaneceu no poder até 1580. Mais de 5 séculos depois, no mesmo dia 14 de agosto, em 1920, surgia o quinto maior clube paulista ativo em títulos estaduais, participações na elite e em número de pontos conquistados no Campeonato Paulista. A Associação Portuguesa de Desportos, que se chamava inicialmente Associação Portuguesa de Esportes, nasceu da fusão de 5 clubes portugueses da cidade de São Paulo: Lusíadas Futebol Clube, Associação Atlética 5 de Outubro, Esporte Clube Lusitano, Associação Atlética Marquês de Pombal e Portugal Marinhense. O pedido de filiação da Portuguesa à Associação Paulista de Esportes Atléticos foi deferido no dia 2 de setembro de 1920, mas como não havia mais tempo para inscrição no campeonato daquele ano, a Portuguesa fundiu-se ao Mackenzie, que já estava inscrito, e assim participaram juntos do Campeonato Paulista daquele ano. Nas primeiras temporadas, a Lusa disputou os jogos oficiais como Portuguesa Mackenzie, até que em 1923 passou a jogar de maneira independente. Em 1933, no torneio Rio-São Paulo, a Lusa fez 30 pontos em 22 jogos, com 12 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas, 57 gols pró e 33, saldo favorável de 24 gols. Em 1935, a Portuguesa ganha seu primeiro título estadual com certa facilidade. Foi líder absoluta durante toda a competição e só não foi campeã invicta porque tropeçou no último jogo contra o Ipiranga. No ano seguinte veio o bicampeonato. A Portuguesa chegou na final contra o mesmo Ipiranga, que enfrentou no ano anterior, e aí goleou 6-1. No último ano da década de 1930, em 1940, o primeiro ano da era Pacaembu, a Lusa se sagraria vice-campeã paulista. Entre os jogadores marcantes da primeira fase estão Filó, que atuou na Lusa nos anos 20 e mais tarde ganhou a Copa do Mundo de 1934 com a seleção italiana, e o goleiro Batatais, que defendeu a meta rubro-verde na década de 30. Em 1940, acontece o lançamento da pedra fundamental do futuro estádio Dr. Ricardo Severo, que seria construído na Avenida Teresa Cristina. O nome do estádio seria uma homenagem ao português Ricardo Severo, que era sócio do arquiteto Ramos de Azevedo. Entretanto, o estádio nunca foi construído. A Portuguesa passou a disputar as suas partidas no Pacaembu e a treinar no Parque do Ibirapuera. Em 1951, a Lusa conquista um torneio na cidade de Salvador, disputado contra as equipes baianas do Esporte Clube Bahia, Esporte Clube Vitória e Esporte Clube Ipiranga, na época um dos grandes clubes da capital baiana.
o torneio de Belo Horizonte nesse mesmo ano contra os clubes mineiros América, Atlético e Cruzeiro. O torneio San Isidro, que foi conquistado na Espanha. A Portuguesa também ganhou a Fita Azul, que era um título de honra concedido aos times que voltavam das suas excursões internacionais invictos ao Brasil por 3 vezes, por seus feitos no anos de 1951, 1953 e 1954. Nos anos 50, foi 2 vezes campeã do torneio Rio-São Paulo, em 1952 contra o Vasco da Gama e em 1955 contra o Palmeiras. Em 1956, a Lusa fez a compra de um terreno no Canindé, que pertencia ao São Paulo. Nessa época, o local abrigava uma pequena estrutura com campo para treinos, um pequeno salão, vestiários e outras dependências para treinamento. Para usar o terreno como seu campo oficialmente, a Portuguesa fez várias reformas, ergueu alambrados e uma arquibancada de madeira. O estádio recebeu então o apelido de Ilha da Madeira. A estreia da nova casa foi em 11 de janeiro de 1956, vencendo um combinado de Palmeiras e São Paulo por 3-2. O time dos anos 50 é considerado um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Seus principais jogadores foram Brandãozinho, Djalma Santos, Julinho Botelho, Pinga, Ipojucan, Ceci, Simão, entre outros. A Lusa, em 1960, foi vice-campeã paulista, terminando o campeonato 2 pontos atrás do Santos Futebol Clube e do Rei Pelé. Alguns craques que desfilaram com a camisa da Lusa na década de 60 foram Ivair, Orlando, Ditão e Félix. No dia 2 de fevereiro de 1970, a Portuguesa aplica a maior goleada da sua história, mas aconteceu longe da torcida. Foi lá na Bolívia, contra o Ferroviário da cidade de Oruro. O jogo terminou, anota aí 12-0, com 3 gols de Milano, 2 de Basílio, Ratinho, Leivinha, Ulisses, Tatá, Luiz Américo, Rodrigues, Elcio também marcaram. Em 1971, conquistou o torneio Oswaldo Teixeira Duarte, em Goiás, contra Goiânia, Goiás e Vila Nova, vencendo na final o Goiânia por 2-1. No Paulistão, terminou na 3ª colocação. 1972 começa com Roberto Rivelino jogando na Portuguesa. É isso mesmo, Roberto Rivelino já jogou na Lusa. Foi no dia 6 de janeiro contra o Zelznikar, da Bósnia-Herzegovina. É verdade que ele atuou por apenas 40 minutos, mas foi o suficiente para registrar de forma enfática sua passagem pela Lusa. Um acordo entre Lusa e Corinthians permitiu que ele participasse somente de um jogo numa série de amistosos internacionais que ocorreram para celebrar a abertura do Estádio Independência. Você sabia disso? O estádio do Canindé foi inaugurado oficialmente com o nome de Estádio Independência. A Portuguesa venceu por 2-0 e ele fez um dos gols da vitória com o pé direito. Fato raro na carreira do jogador, já que a canhota era o seu pé bom. No dia 9 de janeiro de 1972, o estádio do Canindé foi inaugurado com a partida entre Portuguesa 1, Benfica 3, sendo que nesse momento inicial o Canindé tinha capacidade para receber apenas 10.000 torcedores. Ainda em 1972, a Portuguesa venceu o torneio quadrangular de Istambul. A Portuguesa de 1973 será lembrada por um título estadual muito polêmico, quando foi co-campeã paulista com o Santos, após um erro do árbitro Armando Marques na contagem dos pênaltis. Mas o que poucos citam é o fato de que a Lusa teve um gol anulado nesse mesmo jogo. Um gol legítimo do seu centroavante Cabinho. Era um time jovem, mas com muita qualidade, tanto na defesa quanto no ataque, que tinha ainda o centroavante Cabinho, que mais tarde seria ídolo no México. Outros heróis do título paulista de 1973, Badeco, Basílio e Enéas. Meu nome é Enéas, 56. Não. Ô, produtor, tá maluco? Não é esse Enéas, não. Ah, tá, agora sim.
Em 1974, a Lusa chegou em quarto lugar no Campeonato Paulista. O time manteve a base nos anos seguintes, sagrando-se vice-campeã paulista em 1975, perdendo o título nos pênaltis para o São Paulo, após uma vitória de 1-0 para cada um dos jogos decisivos. Por falar em 1975, muito antes de desfilar sua genialidade nos campos mundo afora, Diego Armando Maradona esteve perto de ser jogador da Portuguesa. Maradona foi oferecido por seu empresário Juan Figuer por $300 mil, mas a diretoria não quis, porque na época era um jogador muito jovem, era um menino de apenas 15 anos. Em 1979, o Canindé foi ampliado com capacidade para receber 27.500 torcedores e rebatizado com o nome de Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte. O time rubro-verde em 1984 era liderado por Edu Marangon. Criado nas categorias de base da Lusa, estreou na equipe principal no ano em que a Lusa foi a 7ª colocada no Campeonato Brasileiro. Edu foi o maestro do time vice-campeão paulista em 1985, assim como na 5ª colocação do Paulistão de 86, vindo a deixar o clube em 1988. Outro grande jogador nesse período foi o experiente zagueiro Luiz Pereira, que comandava a defesa do time, que teve apenas 4 derrotas em 36 jogos do Paulistão 1985. No fim de sua carreira, Dinamite participou do Brasileirão de 1989 pela equipe do Canindé. De novo, editor, não é a Dinamite, é o Dinamite, Roberto Dinamite. Isso! Nessa época, o time era treinado por Antônio Lopes e Dinamite transformou-se rapidamente na grande estrela da Lusa. O atacante marcou 9 gols nos 6 meses em São Paulo, que o ajudaram a atingir a histórica marca de 190 gols em torneios nacionais, tornando-se o maior artilheiro da competição. A campanha da Portuguesa foi boa, o que fez com que a diretoria tentasse a renovação com Dinamite, mas ele acabou indo para o Vasco novamente. Depois de 1973, a torcida da Portuguesa só voltou a sentir o gosto de um título na decisão da Copa São Paulo de Júniors em 1991. Na ocasião, o time da Lusa foi a sensação, comandados pelos atacantes Simval e especialmente Denner. A final da Copinha foi contra o Grêmio e a vitória foi por 4-0, com um dos gols tendo sido marcado por Denner. Denner é considerado um dos maiores craques revelados pelo clube em toda a sua história, tendo falecido em 1994 no Rio de Janeiro após um acidente automobilístico. A Portuguesa, em 1996, não ganhou nenhum título de expressão, mas ficou marcada por estar entre as melhores equipes do país. Naquele ano, a Portuguesa conquistou o torneio início do Campeonato Paulista e foi vice-campeã brasileira. Nas finais contra o Grêmio, começou muito bem. No primeiro jogo final no estádio do Morumbi, a Lusa venceu por 2-0, com gols de Rodrigo Fabre e Galo. Não, editor, de novo! Não é o Galo de Barcelos, é o Alexandre Galo! Isso, pô, tá ficando chato isso, hein? Mas no segundo jogo o time não se encontrou, e logo aos 3 minutos tomou um gol do atacante Paulo Nunes. Perdeu grandes oportunidades e aos 39 minutos do segundo tempo, num cabeceio do zagueiro César, em uma bola que ia para tiro de meta, Ailton marcou o segundo gol do Grêmio, o que valeu o título aos gaúchos. Em janeiro de 1999, a notícia pegou todo mundo de surpresa. A manchete dos principais jornais e veículos de comunicação, inclusive internacionais, era: Zagallo é o novo técnico da Portuguesa. Nas 4 temporadas anteriores, a equipe havia feito campanhas excelentes. Chegou à final do Brasileiro de 96 e foi eliminada na semifinal do Paulista de 98, após uma arbitragem desastrosa do argentino Javier Castrilli contra o Corinthians. Foi a primeira e a última vez que o velho Lobo dirigiu um clube paulista. A sorte fiel escudeira de Zagallo devia estar de férias.
a Lusa tinha perdido Evair, o jogador mais importante do elenco, que voltou para o Palmeiras, e as campanhas da Lusa naquele ano foram péssimas. O time foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, não chegou às semifinais do Paulistão e no Brasileiro só não foi rebaixado devido ao regulamento contestado. Ficou na penúltima colocação e só não jogou a segundona porque os resultados dos 2 campeonatos anteriores eram considerados como critério de descenso. O último momento de brilho da Portuguesa veio em 2011. Nada indicava que a Lusa teria um ano fácil. Foi mal na Copa do Brasil, foi mal no Paulistão, até que na Série B tudo mudou. Sob o comando do técnico Jorginho, o time apostou num futebol veloz e ofensivo. E deu certo, tanto que acabou sendo apelidado pela torcida e também pela imprensa de Barcelusa. Assim como o Barcelona, a Lusa também mostrou um futebol competitivo e voou em campo. Assim garantiu a sua vaga para a Série A com 7 rodadas de antecedência. E o tão aguardado título da Série B, a primeira e única conquista nacional da Portuguesa, aconteceu faltando 3 rodadas. Alguns jogadores daquele time de 2011... Weverton, Marco Antônio e Ananias. Desde então, a Lusa não conseguiu repetir o feito impressionante e atualmente está em uma crise séria que tem como ponto de partida o fim de 2013, após o infame caso Everton. Suas principais conquistas são o vice-campeonato brasileiro de 1996, o campeonato brasileiro da Série B de 2011, os títulos do torneio Rio-São Paulo em 1952 e 1955, que na época era o único campeonato interestadual do Brasil e precursor do campeonato brasileiro, os 3 títulos do campeonato paulista, 1935, 1936 e 1973. Falando sobre camisas, infelizmente há raríssimos registros fotográficos da fusão entre os 2 clubes, Portuguesa e Mackenzie. A história de um distintivo próprio para o time é meio confusa, já que a Portuguesa utilizou seu primeiro distintivo, um recorte da bandeira de Portugal em suas camisas, exatamente até 1923. O uniforme do time, por sua vez, provavelmente era composto de camisas vermelhas e calções brancos, fardamento que era comum aos 2 times na época. A camisa mais conhecida da Portuguesa traz listras horizontais rubro-verdes, mas diferente do que muitos pensam, esse modelo só foi adotado como padrão principal nos anos 50. Antes, o manto tradicional era todo vermelho. Depois ganhou detalhes verdes, geralmente na gola e nos punhos, modelo que de vez em quando ainda é utilizado como opção do titular. Geralmente, o seu segundo uniforme é branco. Em 1947 era assim: camisa branca com faixas diagonais verde e vermelho saindo da esquerda para a direita. Em 1991, primeiro ano de Denner no time profissional, tinha a camisa toda vermelha, com mangas num padrão hexagonal vermelho, branco e verde, que tinha sido utilizado anteriormente na camisa do Bragantino, que foi vice-campeão brasileiro no ano anterior. Outra camisa da Portuguesa que chamou muito atenção foi a utilizada no título do torneio início do Campeonato Paulista de 1996, ano em que a Portuguesa se sagrou vice-campeã brasileira. Repare que a camisa é quadriculada em vermelho e branco, mas aproximando a foto, vemos que o branco não é puro, e sim com faixas finas em vermelho, que deixa a camisa com um visual mais leve do que, por exemplo, utiliza a seleção da Croácia. Em 2008, a Portuguesa inovou no assunto de camisas número 3, em uma parceria entre a marca de roupas Cavaleira e a Penalty, então fabricante de material esportivo do time, foi lançada uma camisa totalmente fora dos padrões da equipe do Canindé. A promessa era sair do tradicional e atrair os jovens. A escolha foi feita por uma votação pela internet e os torcedores escolheram um modelo com a cor predominantemente preta e listras na vertical vermelha e verde. Mais 3 modelos faziam parte da disputa, 2 azuis e uma laranja, mas a vencedora teve 37% dos votos. Além de ser totalmente preta, a camiseta era um modelo mais retrô, com alguns detalhes para não esquecer as origens portuguesas. Foram bordadas as palavras coragem na manga esquerda
Na manga direita, Esperança. E nas costas, abaixo do número, a frase Orgulho de ser Lusa. O manto sagrado que eu trago para você é o uniforme número 2 do ano de 2012, um ano depois da Barcelusa. Essa camisa tem faixas grossas vermelha e verde na parte de cima. O distintivo do clube fica no meio da camisa e ela mais para cá, pro meio, do meio para o final, ela tem uma faixinha vermelha, uma faixa verde, outra faixa verde intercalados que deixam essa camisa muito mais bonita. Na gola, ela tem um detalhe verde-limão que dá todo um charme para essa camisa. Esse detalhe também faz parte aqui da ponta da manga. Ó que bacana que fica. E outro detalhe importante, essa aqui é da marca Lupo. Na época era uma novidade as camisas da Lupo, tinham poucos clubes que utilizavam e o material é de muita qualidade. Alguns famosos que se declararam abertamente torcedores da Lusa: o cantor Roberto Leal, a cantora Lady Lu e o maestro João Carlos Martins, o ator Rafael Miguel, a atriz Berta Loran e o apresentador Zeca Camargo, os jornalistas Flávio Gomes, Jorge Nicola, Eduardo Afonso e Nelson Gomes, e até Orlando Duarte e Gil Gomes. Atualmente a Lusa passa por um momento de crise financeira e declínio no futebol profissional. Em 2018, não se classificou para nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde o início da era moderna dessa competição em 1971. Suas dívidas ultrapassam os 350 milhões de reais. O clube está sendo sucateado. Seu parque aquático, que era um dos melhores da cidade, sofreu com a falta de manutenção e em 2018 foi demolido com a promessa de ser reconstruído, mas isso não aconteceu. Mas nem só de notícia ruim vive a Lusa. Há uma luz no fim do túnel. Segundo informações, não existe mais atraso de salário para ninguém no clube, nem funcionários, nem jogadores, coisa que, segundo informações, não acontecia há mais de 7 anos. Um grupo de empresários e amigos da Lusa juntaram dinheiro do próprio bolso e estão revitalizando várias partes da sede social. O ginásio principal, hoje em dia, é locado para cultos de uma igreja evangélica e por isso tem sido bem cuidado. Há também no clube um teatro que está em péssimas condições, mas existe o interesse de pelo menos 3 empresas de reformar e explorar o local. Quero agradecer muito aos senhores Arthur Cabreira e José Correia pelo apoio e pelas informações para a realização desse vídeo, que vem como uma homenagem pela comemoração dos 100 anos da Lusa. E eu faço questão de afirmar que torço grandemente para que esse time tão tradicional, esse verdadeiro celeiro de craques, encontre novamente os seus melhores dias e volte o mais rápido possível ao seu lugar, de onde nunca deveria ter saído, as principais divisões de qualquer campeonato que disputar. Portuguesa, 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 nada vai nos separar. Somos todos seus seguidores, para sempre eu vou te amar. Esse foi o Manto Sagrado, camisas e histórias de times que ajudam a construir a história do esporte mais popular da Terra. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.